Olá, neste tópico falaremos um pouco sobre os conversores ponte completa, meia ponte e push-pull, que são topologias derivadas do conversor Buck clássico. Vamos começar pelo conversor meia ponte ou half bridge, que possui uma versão não isolada e outra versão isolada, sendo esta última mostrada no slide. Essa estrutura apresenta um transformador de alta frequência e dois interruptores conectados no mesmo braço, que naturalmente não podem ser acionados simultaneamente. Além disso, há a necessidade de uma fonte simétrica na entrada para a alimentação do circuito. Então, o processo de operação do conversor é baseado na análise das etapas associadas a um período de comutação, sendo que o conversor se baseia na acumulação de energia no indutor e transferência dessa energia para a carga, e isso ocorrerá duas vezes ao longo do período de comutação, conferindo à corrente no indutor uma frequência que é o dobro da frequência de comutação. Assim, os elementos de filtro de saída terão dimensões reduzidas, porque passam a ser projetados para o dobro da frequência de comutação. Inicialmente, o interruptor 1 é colocado em condução, sendo que, então, por meio do acoplamento magnético estabelecido pelo transformador, o diodo D3 é polarizado e, assim, a energia é transferida para o indutor de filtro de saída, cuja corrente cresce linearmente. Quando o interruptor 1 é desligado, então a tensão nos terminais do indutor inverte sua polaridade, permitindo então que o diodo D4 seja polarizado. E assim tem-se a descarga do indutor. Na terceira etapa, quando o interruptor 2 é colocado em condução, tem-se então o diodo D4 polarizado em função da construção do transformador e da polaridade da tensão aplicada ao enrolamento primário, que se reflete no secundário. Então, o diodo D4 é colocado em condução, de modo então que o indutor armazena energia no campo magnético. Após o interruptor 2 ser desligado, a mesma coisa que aconteceu na segunda etapa volta a ocorrer, caracterizando a descarga do indutor. Então, constata-se que o indutor se carrega e se descarrega duas vezes ao longo do período de comutação. A análise matemática do conversor half-bridge em modo de condução contínua permite obter a equação do ganho estático, que mostra que a tensão de saída é uma função da metade da tensão de entrada total, ou seja, a tensão de uma das fontes simétricas, a relação de espiras do transformador de alta frequência e da razão cíclica. Assim, é possível obter uma tensão de saída muito maior ou muito menor que a tensão de entrada, sem depender exclusivamente de valores extremos de razão cíclica, como ocorre no conversor Buck não isolado. Além disso, assim como no conversor Buck, os interruptores estão submetidos a uma tensão de bloqueio que é igual à tensão de entrada total, restringindo então a aplicação desse conversor a tensões de entrada menores. Além disso, no conversor meia ponte ou no conversor ponte completa, podem ocorrer pequenas assimetrias associadas ao disparo dos interruptores ou à largura dos pulsos de comando, que por sua vez podem provocar a circulação de uma corrente contínua pelo transformador de alta frequência e levar à sua saturação. Para evitar a ocorrência desse fenômeno indesejável, coloca-se então um capacitor série com enrolamento primário que visa impedir a circulação dessa componente CC e assim evitar que o conversor seja eventualmente danificado pela saturação. E esse capacitor pode ser determinado pela expressão mostrada no slide.
A análise apresentada anteriormente considera um transformador ideal, na qual a influência da indutância de dispersão não foi considerada. Deve-se ressaltar que os diodos antiparalelo conectados com os interruptores têm a função de devolver à fonte de entrada a energia acumulada na indutância de dispersão. Deve-se ainda lembrar que MOSFETs apresentam um diodo antiparalelo inerente ao encapsulamento. E muitas vezes IGBTs têm esse diodo antiparalelo inserido no próprio encapsulamento pelo fabricante, visando então fornecer um caminho para a corrente que circula no sentido inverso. Então, em termos práticos, é necessário adotar esses diodos antiparalelo para permitir a descarga da energia armazenada na indutância de dispersão do transformador real. A literatura técnica de eletrônica de potência normalmente recomenda que o conversor meia ponte seja utilizado em aplicações da ordem de algumas unidades de watts, e para potências maiores pode-se recorrer ao conversor full bridge ou conversor meia ponte. Nesse slide apresenta-se o estágio de potência do conversor, que apresenta 4 interruptores. É mostrado também o capacitor de bloqueio, inserido em série com o enrolamento primário. E do lado secundário temos um arranjo com diodos retificadores e o filtro de saída, sendo que nesse caso também os interruptores do conversor full bridge ficam submetidos a uma tensão reversa que é igual à tensão de entrada. Nesse caso, não há necessidade de uma fonte simétrica como no conversor half bridge ou meia ponte. O conversor flash pull é derivado do conversor meia ponte ou do conversor ponte completa, sendo que apresenta apenas 2 interruptores, os quais não estão conectados ao mesmo braço, e assim não há a possibilidade de ocorrência de curto-circuito no caso do disparo acidental simultâneo desses 2 interruptores. Isso também dispensa a utilização de circuitos de comando isolados, como no caso das topologias meia ponte e ponte completa. Verifica-se que nesse caso o transformador, tanto no lado primário quanto no lado secundário, apresenta os enrolamentos segmentados, um ponto médio. Uma desvantagem dessa estrutura é o fato de que não é possível usar o capacitor de bloqueio para corrigir assimetrias associadas ao disparo dos interruptores, então esse conversor é mais susceptível à saturação magnética. Além disso, outra desvantagem é o fato de que os interruptores estão submetidos a uma tensão de bloqueio que é o dobro da tensão de entrada. Então, isso restringe a aplicação do conversor a baixas tensões de entrada, porque, caso contrário, são necessários MOSFETs com elevada resistência de condução. Além disso, o transformador apresenta um mau aproveitamento e isso acaba tendo impacto direto no rendimento do conversor, que é recomendado para baixas potências. O funcionamento do conversor é semelhante ao caso do conversor meia ponte. Então, inicialmente dispara-se o interruptor TR2, sendo que o acoplamento magnético por meio do transformador permite a polarização de D3 e transferência de energia para o indutor de filtro, cuja corrente cresce linearmente. Quando o interruptor é bloqueado, ao passo que TR1 também permanece nessa condição, tem-se então a mudança da polaridade da tensão no indutor de filtro, que provoca a polarização do diodo D4. Assim, a corrente nesse indutor circulará pelos 2 diodos D3 e D4 ao mesmo tempo. No estágio seguinte, quando o interruptor TR1 for disparado,
apenas o diodo D4 estará polarizado, permitindo então a transferência de energia por meio do acoplamento magnético da fonte para o indutor de filtro. E assim como no caso dos conversores half-bridge e full-bridge, a frequência da corrente no indutor de filtro é o dobro da frequência de comutação. E, como foi anteriormente mencionado, e pode se inferir a partir da análise das etapas de funcionamento, cada interruptor fica submetido a uma tensão de bloqueio que é o dobro da tensão de entrada VI. A expressão que permite calcular o transformador do conversor push-pull é mostrada no slide, sendo que, comparando-se essa expressão com aquela do conversor forward, constata-se que o termo do numerador é de 1,5 vezes a potência de saída, ao passo que no conversor forward é igual a 2,0 vezes a potência de saída. Portanto, o transformador apresentará um menor tamanho, considerando-se a mesma potência, do que aquele exigido pelo conversor forward. E essas outras expressões permitem calcular os demais elementos utilizados no estágio de potência do conversor. Além disso, deve-se ressaltar que no conversor push-pull não há a necessidade de um terceiro enrolamento para a desmagnetização do transformador de alta frequência, como ocorre lá no conversor forward.